professor. Então, bom dia, eu me chamo Thaís, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Física da Universidade Federal do Rio Grande, onde eu faço parte do programa ASTRISUL, que é coordenada pela minha orientadora do mestrado, Edinalva Sais. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meio interestelar, partindo desde o contexto histórico e suas principais componentes. Então, falando um pouquinho do contexto histórico, o meio interestelar, antigamente, ele era considerado como buracos no céu, essas lacunas. Então, as primeiras observações que tínhamos, ou registros, é dado por isso. Então, em 1785, nós temos um físico conhecido, William Herschel, que fala, em suas observações no céu, ele observa esses buracos. Mais adiante, em 1847, o Frederic Stubbs, ele descreve enfraquecimentos da luz das estrelas conforme a distância, porque se espera-se, né, que conforme a distância das estrelas ficam-se mais enfraquecidas, mas não na distância encontrada, né, não naquele limite, somente pelo fator pela falta do fator da atenuação do meio interestelar. Mais adiante, em 1889, o Edward Bernays começa a registrar esses buracos, faixas e espaços escuros no céu. Aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar, que é a imagem da Via Láctea no visível, que tem-se horizontalmente, mas que esses buracos que eles viam, né, que essas regiões mais obscurecidas, que mais adiante vão descobrir o porquê. Então, o marco que temos é entre 1903, quando o cientista, o astrônomo Jonas, ele observou essa lente de absorção do espectro da delta de Órion. Justamente o que foi o marco aqui é porque ela não acompanhava o movimento das estrelas, o que se imaginava. Então, via-se que tinha alguma coisa entre essas estrelas. Então, assim, a partir do século XX e diante, o ISM ficou mais popularizado, né, justamente pela astronomia, da radioastronomia, da espectroscopia. Então, ele passou a ser visto como uma matéria no meio desse vazio. Aqui tem sim um exemplo desse espectro que ele observou, dessa linha que ele observou, da delta de Órion. Então, o que seria esse meio interestelar? Nós sabemos que é um vazio, então interestelar justamente significa entre as estrelas. Então, esse meio, que é um material composto por gás, poeira, moléculas, campos magnéticos e partículas energéticas, que ocupam esse espaço entre as estrelas, que mesmo parecido vazio em grande escala, ele é essencial para a evolução da galáxia. Então, aqui eu trago uma imagem que eu gerei por manhã. O que seria o que eles imaginavam na época e o que exatamente é, né? Tem vários compostos aí nesse meio. Aí eu tenho uma Via Láctea no visível, igual eu mostrei anteriormente, ela no infravermelho, já podemos observar que não se tem um vazio. Então, o meio interestelar, ele é basicamente composto por 99% por gás e 1% por poeira. É importante dizer que esse meio ele é multifásico, ele não é heterogêneo, ele se comporta de maneiras diferentes simultaneamente. Não necessariamente eu tenho uma escala crescente, que seria o meio. Então, esse gás, na sua grande maioria, o hidrogênio, ele pode ser separado em algumas subdivisões, que é o gás atômico neutro, ionizado, molecular, coronal e, por fim, a nossa poeira estrelar, que é 1% de todo o material, mas ela é importante para falar sobre extinção, atenuamento do meio. Então, o que seria esse gás neutro? Ele é principalmente formado por hidrogênio atômico neutro, que é o H1. Ele é observado no rádio pela famosa linha de emissão de 20 centímetros. E ele se subdivide em duas fases principais, que é esse neutro quente, que é justamente quando ele é mais quente e menos denso, e o neutro frio, quando ele é mais frio e denso. Ele atua como uma fase importante, que é a intermediária entre o gás molecular e não ionizados. Aí eu também trago um exemplo da Via Láctea. E dessa linha de emissão de 21 centímetros que foi observada na época. O gás ionizado justamente é formado por íons e elétrons livres. Surge quando a radiação das estrelas massivas remove esses átomos, esses elétrons do átomo.
Ele pode ser observado por emissões de H-alfa e por linhas de absorção. Ele está presente no meio ionizado em regiões quentes e regiões como H2. Ele tem um papel fundamental porque ele faz essa troca de energia do meio, né, entre as estrelas e o meio interestelar. Aí aqui temos a Via Láctea e sua emissão. Esses pontos mais brilhantes são a emissão do gás ionizado e sua intensidade, com sua escala de intensidade. E o gás molecular, ele é a fase mais fria e densa do meio interestelar. Ele é justamente composto por hidrogênio molecular. Geralmente ele é observado pelo monóxido de carbono no céu, justamente por ser mais frio, nas regiões mais frias, então é mais difícil de ser detectado. Então eles usam o monóxido de carbono para fazer a detecção. Ele forma nuvens moleculares onde nascem as estrelas, então esse berçário, né, onde eu tenho esse material injetado pelas estrelas e no gás molecular eu vou ter essa injeção desses materiais formando as estrelas. Ele possui poeira, moléculas complexas e regiões de alta densidade. Esse também é um exemplo de uma emissão na Via Láctea. E por fim eu tenho o gás coronal, que vai ser o gás mais quente e rarefeito do meio interestelar. Ele é formado por plasma altamente ionizado e é produzido principalmente por supernovas. Então, quando eu tenho essa explosão de supernovas e ventos, também tem ventos interestelares e ondas de choque. Ele pode ser observado por emissão de raios e de UV e luz altamente ionizado, justamente por isso é quente e rarefeito nesse meio. Aí aqui eu trouxe a nível de curiosidade uma tabela que eu retirei de um trabalho de um físico, que é Fieri, de 2001, onde ele faz essa tabela de divisão das propriedades componentes da Via Láctea. Então eu vou ter o que eu acabei de citar, né, o neutro, o ionizado, as regiões de H2, coronal molecular, eu vou ter uma fração de volume que é ocupada pela Via Láctea, a sua temperatura relativa, né, a temperatura vai variar de acordo com nós estamos falando, a sua densidade e a sua principal técnica de observação de cada um. Então, o que seria a poeira interestelar? Que seria esse 1% composto pelo esse meio. Então, ela é formada basicamente por grãos sólidos, compostos por materiais como silicato, carbono e gelo. Ela absorve e espalha a luz das estrelas, que pode causar essa extinção e avermelhamento interestelar. Então, aqui eu trouxe uma representação do que seria esse grão de poeira. Ela é bem pequena, né, 100 nanômetros, e em regiões mais frias ela é recoberta por esse gelo. Então, o que seria essa extinção interestelar, que seria essa extinção causada pela poeira? Então, é basicamente aqueles fenômenos que nós vimos antes, esses buracos, né? Basicamente a poeira absorve e espalha a luz, então as estrelas elas não conseguem atravessar essa nuvem, elas ficam apagadas ou invisíveis. Por isso tem essa extinção mais profunda. Esse aqui é se eu não me engano, esse é uma nebulosa. Aí aqui eu tenho um avermelhamento do interestelar, quando a luz consegue atravessar a poeira, mas é bloqueada pelo vermelho. Por isso aí eu tenho estrelas próximas ou atrás da poeira que pode parecer mais avermelhada, por esse avermelhamento, esse fenômeno que é causado. Aí eu trouxe, acho que um aparato de tudo aqui no meu lado esquerdo. Eu tenho uma simulação do que seria uma Via Láctea, a nossa Via Láctea. Aí eu vou ter regiões de H1, H2, molecular, a junção dos três. E aqui do outro lado eu tenho a galáxia NGC 624 observada em diferentes comprimentos de ondas. Que de acordo com o comprimento de onda eu consigo observar o gás molecular, a poeira, pHs, que são as moléculas orgânicas, gás ionizado, entre outros, estrelas jovens. E, por fim, eu queria trazer, justamente por isso, esses são os componentes do meio interestelar. Então, sabemos que ele não é uniforme.
Então, esse gás, essa poeira pode formar diferentes tipos de estrutura, dependendo da densidade e a temperatura em que ele está alocado. Então, eu trouxe algumas principais estruturas que é formada por esse meio, essa junção do gás e da poeira. Seria a nebulosa de reflexão, nebulosa escura, e região de fotodissociações e luminescentes de supernovas, que são os principais. Aqui, a nebulosa de reflexão deixa essas regiões com muitas poeiras, próxima das estrelas brilhantes, elas vão emitir luz própria, apenas reflete e espalha a luz das estrelas. Aparece mais azuladas porque a poeira espalha a luz azul. Aí eu trouxe aquelas famosas imagens de Photoshop para ilustrar, que é essa aqui, a MSI 74, que mostra essa reflexão em cima dessa característica mais azulada. Aí eu tenho as nebulosas escuras, né, que quando as nuvens densas de gás e poeira bloqueiam a luz das estrelas, que estão atrás. Ela aparece como manchas pretas no céu, mas não são vazias, são regiões cheias de matéria interestelar, justamente quando tem esse bloqueio. Aí eu trouxe a nebulosa cabeça de cavalo, que ilustra bem, né? Aqui atrás da cabecinha dela é a parte mais escura e densa, que bloqueia a luz do fundo. A região de fotodissociação é justamente quando a radiação ultravioleta das estrelas altera e quebra o gás das moléculas, sem ionizar totalmente esse mapa. Aí eu tenho aqui a região de esterilização de um gás ionizado e da nuvem molecular, das estrelas massivas. E por fim, a região de aqui seria a supernova, vai ser uma estrutura formada por explosão que lança esses gases, poeiras e elementos químicos que causam essa expansão e o movimento do gás ao redor. Assim, as remanescentes das supernovas ajudam a reciclar a matéria das estrelas. Aí eu trouxe a nebulosa de Caranguejo, que é um exemplo dessa remanescente de supernova. Então, basicamente isso que eu queria dizer. Eu queria mostrar mais que esse meio interestelar não parte de um vazio, ele tem matéria adequada que é estudada amplamente, né, na espectroscopia, dependendo do seu comprimento de onda, que é um ambiente que ele vai ser um reservatório, um berçário de novas e velhas estrelas nesse meio da galáxia. Essas são as referências que eu utilizo no trabalho, parte do livro do Times sobre astronomia de espectroscopia e alguns artigos.